próximo o teu coração de Salvador. Seja a nossa solução dia a dia. Plenamente dedicados a Ti. Venha o que vier. Próximos de Jesus. Próximos de Jesus. Ares celestiais nos envolvem lá. Quando, diante da sua face, nós ficamos silenciosos, perseverando em oração. Meu amado Salvador, me liberta do meu próprio eu. Que o meu atuar e o meu anseio seja um reflexo da Tua vida. Próximo de Jesus. A celestial nos envolve quando, diante da Tua face, nós estamos perseverantes, silenciosos em oração. Amados irmãos e irmãs no Senhor, para o culto especial de Zurique, hoje nós saudamos todos mundialmente, todos que em todos os lugares estão vivendo espalhados no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós, todo novo dia, chegamos mais próximos da glória de Deus, nós agradecemos ao Senhor por ainda podermos estar no tempo da graça e vivendo em paz. Que graça que Deus nos escolheu e nos predeterminou para ouvirmos a mensagem que serve para nosso aperfeiçoamento. O Senhor possa conceder que nós, até o fim, fiquemos firmes na verdadeira doutrina, para que possamos pertencer à multidão vencedora no seu retorno, a noiva do Cordeiro. Que o bom pastor, justamente agora, possa o seu servo fiel, o portador da palavra, possa levantá-lo novamente, fortificá-lo e abençoar os seus lábios e ungí-las, através das quais falará conosco depois. Que a pregação de hoje possa ser uma bênção que permanece eternamente para todos nós. O Todo-Poderoso possa mover a sua palavra através do seu Espírito em nós, para que o que foi ouvido também possamos vivenciar. Antes da oração, eu desejo ler uma palavra de Romanos 9. Romanos 9. Lerei os versículos 15 até 23. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer.
Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Está escrito aqui que tudo é graça imerecida. Não está no querer de alguém ou no correr de alguém, mas na compaixão de Deus. Nós hoje queremos estar à disposição de Deus. Sem Ele, não podemos fazer nada. O Senhor possa também de nós fazer vasos para a sua honra, para a glória. Queremos orar. Misericordioso Pai Celestial, juntos nós olhamos para Ti, de onde vem a nossa ajuda.
Obrigado, Senhor, que o Teu Evangelho é eternamente válido e a Tua consumada redenção é realidade e nós podemos descansar nela. Ó Senhor, lembra da aliança que Tu fizeste conosco, do sangue que Tu por nós derramaste. Todas as Tuas promessas que Tu nos deste e concede-nos a Tua vida eterna. Nós somos gratos que a Tua direita ainda está elevada e mantém a vitória. Não nos deixa mais olhar para o visível, mas somente para Ti. Que esperança e convicção que Tu, em grande glória, voltarás e todos poderemos ver-Te. Abençoe, fortifica e mantenha o nosso amado irmão Frank adiante de forma jamais existente anteriormente e toca-o de forma especial, sensivelmente no seu corpo. Abençoe a multidão comprada pelo Teu sangue por toda a terra e coloca-nos novamente sobre pés e sob chão de fé e vitória. Senhor, Tu és tão bom, a Tua graça jamais acaba e a Tua fidelidade vale para sempre. Senhor, nós colocamos tudo mais nas Tuas mãos de Pai abençoador e confiamos em Ti, que o melhor ainda está por vir. A Ti, o único verdadeiro Deus, cabe toda a honra, todo louvor, toda a honra, gratidão e adoração, no santo nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração, no precioso nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus que podemos ter essas reuniões, gratos pela palavra de introdução que o irmão Baumgartner leu. Enfatizado foi dentro disso os termos graça, eleição, promessas, fé. Cada passagem bíblica tem um núcleo e mais um núcleo. Todos são de afirmação forte e vale a pena, de fato, ler cada passagem bíblica mais uma vez e agradecer ao Senhor por isso. Hoje é para mim um dia muito especial. Primeira coisa, eu desejaria saudar todos na Suíça, todos os irmãos e irmãs na Suíça, acima de 50 anos. Em cada último domingo do mês, eu estive aqui. Acima de 600 pregações eu tive aqui, e agora estas pregações são transmitidas mundialmente, mas eu posso dizer, desde 1961, quando pela primeira vez eu com meu irmão Helmut dirigi a Suíça para Zurique para tomar parte numa reunião dos homens de negócio do Pleno Evangelho. Desde esse tempo, o meu coração ficou aqui
E fomos ligados de forma tão íntima um com os outros. E eu hoje desejo expressar minha gratidão que justamente a Suíça participa dos custos que surgem mundialmente nessa grande obra missionária, participa de tal forma. Deus vos abençoe. Também todos os vizinhos na Áustria, Deus os abençoe. Nos 3 países da língua alemã nós começamos e então fomos a todos os países vizinhos, os outros, e Deus desde o princípio abriu as portas dos corações, e assim a palavra do Senhor alcançou todos os confins da terra. Então, em todos esses anos, viajei com prazer a Zurique, e nós partimos do princípio que uma vez no mês, novamente, poderão haver reuniões. Mesmo se eu pessoalmente não posso vir, assim poderão haver reuniões, e seja transmissão ou os irmãos que servem na palavra, a vontade do Senhor aconteça em tudo. Esse é o nosso desejo íntimo, a vontade do Senhor aconteça. E voltando à palavra de introdução, começou com a graça, a quem Deus concedeu graça, a este Ele concedeu graça, e de quem Ele tem misericórdia, desse Ele tem misericórdia. Quem Ele salva, quem Ele cura, a quem Ele se revela, a quem Ele comissiona, nós somos totalmente dependentes de Deus. Assim como nosso Senhor, Ele mesmo disse: não eu sou, mas o Pai que em mim está, que faz as suas obras. E o mesmo Senhor que em João 5,19 disse, o mesmo Senhor disse: sem mim não podeis fazer nada. O maior homem de Deus, sem a bênção de Deus, nada pode fazer. Sem as indicações de Deus, nada pode fazer. E hoje, nós também entraremos brevemente nos pontos que o Senhor, com o ministério do irmão Branham, ele não fez a conclusão, mas uma continuação aconteceu, e o Senhor, Ele mesmo, Ele dará a sua obra à conclusão. Mas deixe-me brevemente entrar no tempo atual no que estamos vivendo. Nós todos sentimos a falta, sim, de conselho, de direção, tudo que está acontecendo. E justamente nós temos
um ano desde que o Tratado de Abraão foi fechado e olhamos para o Oriente Médio, nós olhamos para Israel e para isso nós leremos em breve duas passagens bíblicas. Um se refere ao aquecimento da terra. De fato, foi predito acima de 2.850 anos de antemão, foi predito do profeta Isaías o que aconteceria quando o Senhor repararia o dano do seu povo de Israel, que o sol, a radiação solar seria 7 vezes mais clara, mais poderosa. E nós falamos de aquecimento global, de mudança climática. Nós procuramos soluções. Não há solução. A Escritura tem que se cumprir e se cumprirá. Importante nisto é que nós reconheçamos em que tempo nós de fato chegamos. E nós todos sabemos o que o nosso Senhor, em Mateus 24, Ele já predisse o que até o retorno do Senhor, após o retorno do Senhor, o que aconteceria sobre a terra. Mas vamos ler agora as duas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Por favor, nós lemos de Isaías 30, versículo 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Por favor, nós lemos ainda de Joel, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pois sabei, naqueles dias e naquele tempo, quando eu mudar a sorte de Jerusalém e então reunirei todos os povos gentios e os guiarei ao vale de Josafá, para lá com eles ir a juízo, devido a Israel, meu povo e a minha propriedade, porque eles os espalharam entre os gentios e dividiram a minha terra. Graças seja ao Senhor que na profecia bíblica todas as coisas já foram preditas, que tem que se cumprir. Nenhuma profecia da Escritura, nenhuma promessa ficará sem cumprimento. E todos nós sabemos que o povo de Israel foi espalhado entre os povos gentios, e justamente
como nós lemos, e nós poderíamos tomar outras passagens bíblicas que Deus, no fim dos dias, ajuntaria o seu povo de todos os povos e línguas e os levaria à sua terra, sua pátria, de volta à sua pátria. Houve certos dias no decorrer da história da igreja, no decorrer da história em geral. Não queremos entrar em mais detalhes, mas houve um dia 14 de maio de 1948, quando Ben-Gurion ele declarou o Estado de Israel. Irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus o Senhor que Ele vela sobre Sua palavra e aquilo o que Ele prometeu, e isso Ele cumpre, seja em Israel, seja na congregação, seja nas nações, seja no campo espiritual, seja no campo natural, tudo se cumpre assim como está escrito. Até no breve período que o irmão Baumgartner leu, foi feito 6 vezes referência ao Antigo Testamento. Nos poucos versículos, 6 vezes foi feito referência ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, sempre e repetidamente é feito referência àquilo que no Antigo Testamento foi predito e o que estava escrito e ainda hoje está. Quão gratos podemos ser que encontramos graça diante de Deus, como já foi enfatizado no primeiro versículo, quando Deus o Senhor disse: a quem eu tenho misericórdia, desse tenho misericórdia, e de quem tenho compaixão, desse tenho compaixão. E se então pensamos nas palavras de Moisés, que fez a sua oração do íntimo do coração em direção a Deus: ó Deus, se eu de fato encontrei graça diante de Ti, então deixa-me saber os Teus caminhos. E então está escrito: Deus mostrou a Moisés, deixou-lhe saber os caminhos de Deus, e aos filhos de Israel o seu agir. Deus sempre utilizou pessoas que aquilo que Ele havia definido no seu plano, Ele deixou anunciar, dizer. Irmãos e irmãs, eu só quero fazer uma consideração que aqui não cabe totalmente. Quem nega a Deus, ele deve pensar, ele deve de fato pensar sobre isso. Eu pertenço àqueles que não têm tempo praticamente de ouvir noticiários. Mas às 22 horas, assim eu tinha planejado,
eu quero ver as notícias do dia. E nos últimos dias, as notícias, e houve uma breve entrevista com alguém que tem uma alta posição aqui no governo, na República da Alemanha, que ele quer uma grande posição, quer chegar. E a pergunta que lhe foi feita, ele respondeu muito elegantemente. E a última pergunta que lhe foi colocada foi: você crê em Deus? E a resposta foi: não. Eu pensei, isso me abateu, de fato. Eu pensei, isso é que nem um choque. Um homem que dá respostas sensatas às perguntas que lhe foram colocadas. E então, a última pergunta: o senhor crê em Deus? Então ele disse, não. Eu pensei, isso não pode ser. Como pode haver pessoas numa terra cristã, onde todos festejam o Natal, Sexta-feira Santa, Páscoa, Pentecostes, uma terra cristã, e então um dos grandes políticos diz que não crê em Deus. Precisamos tais pessoas no governo. Desculpe por esse comentário. Vamos chegar ao ponto. De fato, é graça. Não somente crer em Deus, no Criador dos céus e da terra, em Elohim, no único verdadeiro Deus vivo, que trouxe o universo à existência através da sua voz, e que então, de forma visível, se revelou como Senhor, como Javé. Nós todos conhecemos a história da criação, e nós conhecemos, em grande parte, o Antigo e o Novo Testamento. Deus, o Senhor, se revelou pessoalmente no jardim do Éden. Falou com Adão. Ele esteve lá no frescor da noite. Ele veio ao paraíso e falou, teve comunhão com as pessoas. Se Adão tivesse sido perguntado, o senhor crê em Deus? Sim. Qual seria a sua resposta? Irmãos, irmãs, somente se nós conhecemos a Deus, chegamos a conhecer pessoalmente a Deus, ouvimos a sua voz, a sua palavra, então nós não somente cremos em Deus, então nós cremos que aquilo que Deus disse em sua palavra, naquilo que Ele disse em sua palavra, e a esses pertencem todos que nesse tempo creem na mensagem divina e de coração as recebem. Porque quem crê a Deus, como Abraão creu a Deus, recebe a promessa. Deus jamais sai com palavras vazias. Cada vez quando Deus falou, Ele deu promessas, indicações. Deus jamais faz palavras vazias. E assim nós agradecemos ao nosso Senhor por todos os profetas do Antigo Testamento
que conheciam pessoalmente a Deus, que ouviram a sua voz pessoalmente, que viram a sua glória, como o profeta Isaías, que então ouviu a voz que o Senhor o enviou. Irmãos e irmãs, houve pessoas, homens de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Quantas vezes eu nos últimos 55 anos, em alta voz, eu testifiquei. No tempo de hoje, muitos relatam daquilo que acontece hoje. Tantos evangelhos são proclamados, tantas confissões de fé, programas, evangelistas. Sim, todo mundo religioso está cheio de programas. Mas onde está Deus? Aonde estão as promessas? Aonde se cumpre a Santa Escritura? A quem Deus comissionou no nosso tempo para trazer a sua palavra. Também isto, nós de fato, repetidamente, tivemos que dizer, o Novo Testamento começa com o atuar sobrenatural de Deus. Então vem o anjo Gabriel a Zacarias, a Maria. Então, em todos os lugares acontece o sobrenatural, porque profecia bíblica se cumpre. E então vem um homem de Deus ao Jordão e proclama a mensagem divina, e então é feito um envio a ele. Eles deveriam perguntá-lo quem ele é. E você é Elias? Não, não sou. Você é Cristo? Não, não sou. Você é o profeta? Não, eu não sou. Quem é você? Quem é você? E então, João dá a resposta no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 23. Eu sou a voz daquele que clama no deserto: preparai ao Senhor o caminho, endireitai as suas veredas para o nosso Deus. Então, não somente como evangelista ele surgiu, mas um chamado divino, um ministério ligado com o plano de salvação de Deus. E por isso, todos que creram em João Batista ou na sua mensagem, deram fé à sua mensagem, não somente se tornaram crentes, mas também se deixaram batizar. Esta foi a confirmação que de fato creem. E isto também o nosso Senhor enfatizou. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Como nós muitas vezes já dissemos, e o irmão Branham enfatizou de forma especial, a incredulidade é o pior pecado que existe sobre a terra.
Quem não crê aquilo que Deus disse, quem coloca em dúvida aquilo que Deus disse, e Satanás fez isso, Satanás colocou em dúvida aquilo que Deus havia dito a Adão. E assim ele incluiu Eva. Deveria Deus mesmo ter dito? Assim, a dúvida e a incredulidade surgiram, a queda no pecado, a separação de Deus, a morte. Irmãos e irmãs, por isso, Paulo escreve, para que nenhum de vós se mostre um coração de incredulidade, se encontre o coração de incredulidade. A incredulidade separa de Deus. A incredulidade é mortal, fim. Nada mais. Nada mais. Acabou. Fim. Não segunda pregação, nada mais. Quem não crê a Deus o torna mentiroso e está separado para sempre. Acabou, fim. E por isso é tão importante crer o que a Escritura disse, mas não somente crer o que a Escritura relata, o que foi dito a Abraão, o que foi dito a Noé, o que foi dito a Moisés, o que aos profetas foi dito, o que foi dito a Pedro, a Paulo, ou aquilo, o que está escrito na Bíblia, repetir o que está escrito na Bíblia, mas tem que haver uma ligação pessoal com Deus, tem que ser estabelecida. E a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. Hoje, por favor, permitam que eu me refira a um dia especial na minha vida. Eu sei que não todos ouvem, gostam de ouvir quando eu falo de vivências sobrenaturais, mas da mesma forma eu posso testificar que há suficientes irmãos e irmãs que se alegram de tal forma, de coração se alegram, que com o ministério do irmão Branham não chegou tudo ao fim, mas que uma continuação de fato houve. Hoje, uma semana atrás, foi o dia 19 de setembro, um dia especial, 1976, em Edmonton, Canadá. Um dia especial, um domingo. Irmãos e irmãs, isto ninguém pode imaginar o que significa ouvir a voz do Senhor de fato com esses ouvidos. E eu pensei hoje, também ontem, tanto sobre isso, que a voz do Senhor, desculpe se eu digo isso assim claramente aqui, em um alemão perfeito soou, jamais poderia se dizer, ou isso poderia ser da Baviera, isso poderia ser da Áustria, isso poderia ser da Suíça. Não. Cada vez, absolutamente cada vez, um puro alemão, claramente, todas as vezes, cada
palavra expressa assim, mas isto somente aqui como um detalhe. Irmãos, irmãs, o fim de semana, o dia 18 e 19 de setembro de 76, eu levarei junto comigo para a eternidade. Foi de fato um sábado, quando o irmão Donny Bablitz me visitou na casa onde sim, eu estava acomodado, e ele falou de fato sobre isso, que Deus, desde a partida do irmão Branham, em todos os anos, ele fez grandes coisas mundialmente, e disse, irmão Frank, Deus te pôde usar para que no mundo inteiro a mensagem divina fosse trazida. Diga-me, o teu ministério não deveria estar escrito na Bíblia, como o ministério do irmão Branham está escrito na Bíblia? Eu, de fato, interrompi ele e disse, por favor, pare com isso, para de inventar, para com isso. Um outro tema. E nós chegamos a outros temas sobre os quais falamos. Isso foi no sábado, no tempo entre 10 e 11 horas da manhã. E somente no fim eu disse, como pode o meu ministério estar escrito na Bíblia? E na próxima manhã, o sol raiou no quarto, eu estava pronto, já vestido, e estendi a mão, peguei a Bíblia e levantei-me para ler. E assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47. Te determinei para distribuir o alimento no tempo certo. Isso é tão verdadeiro quanto Deus vive, tão verdadeiro quanto está escrito na Bíblia. Também os versículos foram 100% explícitos. Deus o Todo-Poderoso e a Santa Bíblia são testemunhos que Deus, não somente Mateus 24, mas versículo 45 a 47 ele mencionou. Vocês sabem, os outros versículos de 48 até 51 falam do servo tolo que pensa também poder dizer algo ou ter algo a dizer, mas essa não é nossa causa. É sempre assim que Deus envia os seus servos e o inimigo envia então os seus para tirar a credibilidade dos homens de Deus. Mas agora nós vamos ler mais uma vez o texto de fato. Por favor, irmão Borg. Mateus 24, versículo 45 até 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus co-servos para dar o sustento no tempo certo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier,
achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Graças seja ao Senhor, perdão, que eu já comecei antes a falar. Graças seja ao Senhor. Vocês todos leram juntos em oração até o dia 19 de setembro de 1976. Valia a pergunta: quem é o servo fiel que o Senhor constituiu sobre os seus conservos? Quem é? Esta era a pergunta desde que o Novo Testamento foi escrito. Quem é o servo fiel e prudente? Posso eu fazer algo sobre isso? Pode o irmão Branham fazer algo em relação a isso? Um chamado divino, ter recebido um chamado divino. Pode Paulo, pode Pedro, pode Tiago, pode algum Moisés ou Isaías, ou um homem de Deus fazer algo? Eu pedi por isso? Eu jamais pensei alguma vez sobre isso, que o Senhor falaria comigo? Por favor, creia em mim, sequer uma única vez. Mas Deus é Deus e o Senhor decide o que Ele faz. Então, a pergunta foi: quem é este servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre os seus co-servidores? Não somente pregar a última mensagem a todos os irmãos servidores, dizer que estão a serviço do Senhor, dizer a eles que não devem passar além daquilo do que está escrito na Bíblia, que não podem proferir doutrinas estranhas, nenhuma interpretação, nenhuma explicação. Não devem vir e dizer: mas o profeta disse. Tudo o que o profeta disse tem que ser ordenado dentro da Bíblia. E o profeta disse: não aceitem nada se não estiver escrito na Bíblia. O profeta, ele repetiu tantas vezes Apocalipse 22 que a palavra escrita de Deus, nada pode ser acrescentado e nada dela pode ser retirada. E somente muito brevemente, esta foi a missão de Deus. E a minha missão é, de fato, aconteceu de forma dupla. E vocês sabem todos, não somente desde hoje, vocês sabem, desde há 55 anos, o que o Senhor, no dia 2 de abril de 1962, o que Ele disse: irmãos e irmãs, eu digo a verdade diante do Todo-Poderoso Deus. Eu não quero contar os detalhes dessa vivência toda poderosa quando eu fui tirado do corpo e pude ver como aqui os meus braços estavam estendidos e disseram a palavra: amado Senhor, eles não ouvirão a mim.
E o Senhor deu a resposta: meu servo, o tempo virá quando ouvirão a ti. Mas aqui estão os 2 pontos. Eu te enviarei de cidade a cidade para proclamar a minha palavra. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa foi: virá uma grande fome. Então, preocupai-vos com alimentos. E também não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas o profeta de Deus, no nosso tempo, ele, no 1º de abril de 1962, ele disse: eu não posso fazer a viagem à Suíça, eu tenho que voltar a Jeffersonville para lá armazenar o alimento. O mesmo homem de Deus falou no 1º selo que o alimento agora deve ser armazenado. No 7º selo, 2 vezes, diretamente no começo e diretamente no fim. Para o irmão Neville, ele disse no começo: agora o alimento foi armazenado, e no fim ele disse: se eu não cumprir isso, então Deus terá alguém que ele poderá usar para isso. Mas esse homem de Deus, ele, no dia 3 de dezembro de 1962, ele disse: o alimento que vocês têm que armazenar é a palavra prometida para esse tempo, e está nas pregações que estão gravadas nas fitas magnéticas. E então, com referência, por favor, espere com a distribuição do alimento até que você tenha recebido o restante do alimento. Irmãos e irmãs, nós estamos na última parte da história da salvação. Nós não estamos em alguma obra missionária qualquer. Nós fomos, por Deus, determinados para que a palavra, a pura, a santa palavra seja proclamada. E então, as promessas que para esse tempo foram dadas até o ministério do irmão Branham. Por favor, faça uma visão geral sobre todo mundo. Quantos carismáticos, quantos evangelistas com seus programas há? Um deles sequer alguma vez se referiu à promessa que o Senhor fez ao nosso tempo. Veja, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Um de todos esses homens alguma vez falou daquilo do que de fato se trata agora para a congregação. Todos estão nas suas doutrinas da Trindade, batismo trinitário, em suas igrejas, em suas congregações, em suas obras missionárias, permaneceram lá. Sequer um deles voltou a Deus, a palavra e a mensagem. E nós podemos, pela graça, dizer: agradou a Deus que, de fato, desde o princípio, diretamente, desde 1949, quando eu pela primeira vez ouvi de Hall Herman,
que ministério William Branham tem e o que Deus através dele faz, então meu coração bateu mais forte e algo havia que eu não posso explicar. E assim Deus cuidou, seja 1953, 1955, 1958, 1962, e todos os anos, Deus de fato, Ele se preocupou que eu pudesse receber todas as pregações do irmão Branham por todos os anos nos quais ele ainda viveu, recebi enviadas e que diretamente fui informado sobre aquilo, o que Deus tem a fazer. Irmãos e irmãs, seja dada simplesmente a gratidão ao Senhor. Eu anteriormente tinha portas abertas. Já nos anos 50, 1958, eu já tinha pregado nos países vizinhos. 1960, eu deveria ser o gestor europeu de Terry Osborne, que naquela época era um dos homens maiores evangelistas. Mas Deus, o Senhor, Ele guiou tudo de uma forma tão maravilhosa. Vocês todos conhecem as próximas vivências. Eu não preciso mais falar nada em relação a isso. Eu olho agora para todos os anos e agradeço ao Senhor por todas as portas abertas. E eu disse, quantas vezes eu, nos últimos 50 anos, preguei em Zurique, e eu mencionei que também as pregações dos anos 80, podem ser ouvidas mundialmente, mas da mesma forma, o Senhor abriu as portas para todos os países vizinhos. Na Romênia, eu estive precisamente 30 vezes. Na Índia, eu tive precisamente 23 vezes. Eu tenho 70 milhões de milhas aéreas e estive a caminho todos os meses e tomei tudo sobre mim, cada diferença de fuso, cada voo noturno, tudo o que veio, tudo que era possível, eu tomei sobre mim para que esta última santa mensagem fosse levada. E como o irmão Branham enfatizou, o fim tem que ser igual ao princípio. Deus o pôde utilizar para que as doutrinas bíblicas sobre a divindade, sobre o batismo, tudo, ordenar tudo novamente biblicamente. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso, que encontramos graça diante de Deus, o Todo-Poderoso, que podemos reconhecer o ministério que ele cumpriu através do irmão Branham, qual seja que um profeta viria como Elias, e de Elias está escrito que ele edificou o altar e que Deus respondeu com fogo, e o coração do povo então foi trazido de volta a Deus. O mesmo aconteceu no nosso tempo. A doutrina, a pura doutrina, sobretudo sobre eleição, todas as promessas. Vamos tomar aquilo que o irmão Baumgartner leu. Lá é falado de graça, de fé, de promessa. Tudo está lá.
e verdadeiros filhos de Deus têm parte naquilo o que Deus está fazendo no presente, mas também isso seja mencionado. O irmão Branham, os pés do irmão Branham pisaram 17 países e com a sua voz em 12 países as pessoas ouviram a palavra de Deus, mas foram todas reuniões evangelísticas, pregações evangelísticas, somente após a sua partida para a glória. A mensagem, a completa palavra revelada foi proclamada. E vocês sabem quantas passagens bíblicas nós utilizamos em nossas pregações, Antigo e Novo Testamento, ligados um com o outro. Ninguém pode fazer algo em relação a isso, que Deus expressa um chamado, ou expressou um chamado, mas eu agradeço ao Senhor. E então está escrito, se eu envio alguém e vocês o recebem, então recebeis a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É difícil para mim dizer, mas a partir de agora, todos saibam que riem sobre um chamado divino e zombam dela e passam ao largo dela e caminham adiante por próprios caminhos. Por favor, perguntem se vocês encontraram graça diante de Deus. Quem agora encontrou graça diante de Deus, a este ele deixa saber o seu caminho com a sua congregação até o aperfeiçoamento. Este ele deixa saber que missão William Branham ele cumpriu e Deus ele confirmou mais de 1000 vezes ou milhares de vezes. E também agora todos sabem, quando é perguntado quem é de acordo o servo fiel e prudente, desde o dia 19 de setembro de 1976, o Senhor, Ele mesmo, deu a resposta. Vamos ver aonde todos terminarão, que passam ao largo disso, que dão risada disso. Vamos ver onde terminarão. E vamos ver onde todos terminarão, que agora, sinceramente e honestamente, creem, de coração creem, que nós estamos na última parte da história da salvação, vivenciando pessoalmente, que não somente podemos relatar daquilo que Deus fez no ministério do irmão Branham desde 1933 até 1965, mas que podemos relatar daquilo que Deus, desde essa época, em milhões de pessoas, em todos os povos e línguas, o que Ele, pela graça, fez. E haverá uma multidão incontável que de coração crê, foi chamada para fora, separada e carrega o opróbrio junto comigo, porque todos que o Senhor chamou, eles passaram por rejeição, por todo tipo de situações e maledicências, mas graças seja ao Senhor, Ele se preocupou
que nós ouvimos a palavra, a Santa Palavra de Deus no original, e que sabemos, se falamos de mensagem, que nós pensamos a Santa Palavra de Deus. E da mesma forma, deixe-me mais uma vez dizer, eu te enviarei de cidade a cidade para proclamar a minha palavra. Esta é a primeira parte. E por isso, naquela época, em Marsella, ele me chamou a atenção quando ele me exclamou: meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4, de 1 até 7. É determinado para você. E lá está: pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Irmãos e irmãs, eu não vos estou contando historinhas. Eu estou vos contando o que Deus, pela graça, fez no nosso tempo. Que todos os irmãos servidores respeitem de coração, respeitem que aquilo que Deus confiou ao irmão Branham, me foi confiado a mim, e que eu, através da graça de Deus, posso passar a todos os servos e todos os povos e línguas em todo o mundo. Pude passar adiante, e bem no fim, somente haverá um coração e uma alma. Não mais perguntas ficarão abertas. O Senhor, Ele mesmo, Ele se levantará e finalizará a sua obra de redenção iniciada. Que, de fato, o nosso tempo vai em direção da finalização. Maranata, o retorno do nosso Senhor está diante da porta. Todos os sinais do tempo, tudo indica para isso, mas para nós, o ponto principal é que todas as promessas de Deus, crer nelas, aceitá-las e recebê-las. Mais uma vez, a partir de Zurique, nós falamos a todos os povos e línguas a bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre todos vocês, especialmente a todos os servidores, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos levantamos e vamos agradecer. Irmão Borca ainda agradecerá. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra que nós ouvimos. Nós te agradecemos pelo ministério do irmão Branham, que armazenou o alimento. Nós te agradecemos pelo ministério do irmão Frank, pelo teu servo fiel, ao qual tu deste a missão de distribuir o alimento. Nós te agradecemos que somos testemunhas com os nossos olhos e ouvidos deste ministério. Tu falaste aos nossos corações. Nós te agradecemos por todas as palavras da Escritura. Tu nos concedesse graça para podermos crer o que a Escritura diz. Não é nosso mérito, Senhor, é graça que tu nos concedesse. Abençoe o teu povo a partir de Zurique, mundialmente. Todos que ouviram e creem
esta mensagem, essa última mensagem. Receba gratidão por tudo. No nome de Jesus. Amém. Além de montanhas e montes vai meu anseio da terra cheia de paz e alegria. E se aqui no vale ainda há lágrimas, ó Senhor Jesus, se já pudesse ser hoje, tira de mim o que não te agrada. Como eu sou, Senhor, eu venho a Ti. Através do Teu sangue, lava-me, purifica-me e me deixa estar cheio do Espírito. Concede-me graça de viver a Ti somente. Você quer ver o Salvador uma vez lá em cima? Se alegrar com os santos lá no céu? Você quer caminhar por ruas celestiais? Então seja o seu clamor hoje. Tira, Senhor, de mim o que não te agrada. Assim como sou, Senhor, assim eu venho a Ti. Através do Teu sangue, lava-me, purifica-me e me deixa estar cheio de Espírito. Conceda-me graça para viver para Ti somente. Se o inimigo quer me prender com o pecado, me puxar para o caminho da perdição, e mesmo se alguns caíram do Senhor, mas permaneça Tu fiel a Ele. Retira de mim, ó Senhor, o que não te agrada. Assim como eu sou, Senhor, eu venho a Ti. Através do Teu sangue, purifica-me, lava-me e deixa-me estar cheio do Espírito. Concede-me graça para viver somente para Ti.